Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a vereadora Maria Helena, a advogada nossa, doutora Sueli, a todos os funcionários da casa, ao doutor Zé, o vereador Roberto e ao doutor Vinícius. Vamos iniciar aí. Perdão, porque eu estava lendo aqui a pauta e doutor Vinícius, tá depois, doutor Fábio. A pauta da audiência de hoje é do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, do dia 8/4/2024, e das 17h40. Tem como objeto o PAD 4, processo disciplinar, que tem por objeto a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do jurídico, do legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Após conferido o quórum, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão de audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a oitiva de informantes e testemunhas do PAD 4, estando presente a vereadora Maria Helena e eu, vereador Fabiano, com a ausência da vereadora Marli Custódio. A advogada do Legislativo neste processo, a doutora Suelen Valeta, e o advogado de defesa, Zé Alcemir Alves. Informo que, considerando que as testemunhas não podem ter envolvimento direto com o processo e que é impedido de atuar no PAD, o servidor ou autoridades que tenham interesse direto ou indireto da matéria, conforme a aplicação da analogia do artigo 18 da Lei 9.784/99, combinado com o artigo 149, segundo da Lei 8.112/90, os servidores Alisson Parreira, Angelita Lima, Maria Rosilene, Lucia Avelar, Fábio Figueiredo e Vinícius Cunha serão ouvidos como informante, tendo em vista que, por serem entregantes do quadro de servidores públicos desta Câmara, na época dos fatos, foram também ofendidos pela suposta difamação praticada pelo denunciado, investigada como quebra de decoro parlamentar do referido processo administrativo. Fazendo aí só uma correção, que a gente vai ouvir somente, serão ouvidos somente a Lucia Aparecida de Avelar Aragão, como testemunha, e o Donizete Antônio Amorim, como testemunha. E os demais nomes dos servidores serão dispensados da oitiva. Conforme os termos do depoimento, serão anexadas às atas dessa sessão e deverão ser ouvidas nesta data, conforme os seguintes cronogramas de horários abaixo definidos. Iniciando as oitivas aí com o Dr. Fábio Figueiredo Carvalho, como sendo a pessoa a ser ofendida. Vamos começar aí as perguntas correlacionadas. A pergunta que eu faço para o senhor, doutor, se o senhor assinou o termo da denúncia juntamente com os outros servidores no PAD 3, com o objeto da nota de repúdio à própria apresentada. Todos nós, servidores, assinamos no WhatsApp. Todos tiveram assinatura, só depois da última assinatura que foi proposta. Sim. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor existe correlação do objeto do PAD 3 com o PAD 4, no sentido de, no PAD 4, quando se refere ao objeto, se refere no plural, dando o entender que são anexados as lives que foram apresentadas pelo vereador Roberto. Se existe uma correlação dos objetos entre um e outro. Essa questão é bem interessante, porque foi proposto, foi uma live bem anterior à outra. No meu modo de ver, e o modo de ver que eu acho correto é assim: cada um tem que ser julgado por cada fato.
Não pegar todas as ofensas, misturar num bolo, né, e falar assim, é a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Foi uma live diferente, em que foi ofendido todos os servidores. Nessa live aqui que nós estamos no PAD 4, que nós estamos analisando agora, é uma live específica em que o setor jurídico, até os ofendidos, são diferentes. Foram ofendidos. Então, são fatos diferentes, julgamentos diferentes. Eu concordo com a posição do Conselho ano passado, quando desmembrou os dois fatos. Acertou. Depois a gente vai fazer as demais. A respeito da primeira, do PAD 3, não é o objeto, mas como a gente entende que tem uma correlação, a gente quer entender assim, qual que é a parte ofendida para o setor jurídico no PAD 3. O PAD 3 foi de todos os servidores. Eu recebo salário milionário? A Câmara paga salário milionário aqui para alguém? Tem alguém milionário que trabalha na Câmara? Será que a questão que o pessoal não está entendendo é a imagem da Câmara Municipal? A Câmara Municipal não paga ninguém, nada mais do que a lei determina. Aqui existe o princípio da legalidade. Quando você faz essas, igual a defesa do doutor foi interessante, faz as hipérboles, tem que tomar cuidado com elas. Porque você pode trazer, dependendo do contexto, até violência para os servidores da Câmara. Os servidores da Câmara, como estava numa época de pandemia, as pessoas lá fora tendo problema de desemprego, fome, necessidade, escutam um vereador falando que na Câmara se paga salários milionários, como dizer, que absurdo que é esse? Ele quer que a gente seja o quê? Vítima de violência? Ele quer o quê? Que a imagem do poder legislativo, que é a nossa casa, todos nós, servidores e vereadores, temos que respeitar essa imagem, o que seja deteriorada, seja maculada. Como diz, com relação ao Código de Ética, volta a reiterar, são fatos diferentes e, novamente, a Câmara acertou em punir, porque a gente tem que só pensar assim, é um fato que ofende ao mesmo tempo, olha que forma interessante se pensar, ofende os servidores da casa, ofende ao presidente da Câmara, porque os servidores recebem salários milionários, o que de fato não é. Ele, como diz assim, está falseando a verdade. O presidente da Câmara, o presidente paga algo errado? E a Câmara? A Câmara paga errado? O Poder Legislativo Municipal peca por isso? Como diz, então, vamos começar a pensar de outra forma. Como diz, é uma conduta que, ao meu modo, no PAD 3, ele ofendeu 3 pontos. Os servidores da casa, o presidente da época e a imagem do Poder Legislativo. Aliás, essa sanção, violar a imagem do Poder Legislativo, ela está clara no Código de Ética. Isso está claro lá, está escrito lá, que o vereador deve preservar a imagem da Câmara Municipal. Como diz, então, eu acho que é até bom a gente parar de falar do PAD 3. Nós estamos no PAD 4. Tudo bem. Eu só queria ver as correlações que o senhor pontuaria aí. Quais foram, eu queria que o senhor pontuasse quais foram as ofensas, então, proferidas pelo vereador Roberto na live na qual é o PAD 4. Vamos lá. Agora vamos ter que especificar. Então, vamos lá. Eu pretendo explicar os pontos lendo as próprias frases, porque elas são autoexplicativas, eu acho, né? Aqui, ó, ele falando aqui do salário do setor jurídico, né?
Então, vamos lá. Isso só fazendo uma ressalva bem interessante. Ele é vereador, ele tem direito a toda a assessoria da casa, inclusive com relação à verdade dos fatos. Tem o setor contábil, tem o setor de pessoal. Como diz, cometer pequenas gafes, eu acho que seria normal, mas ultrapassar certos limites, eu acho que não é nada normal. Vamos lá. No início do ano, as frases dele, no início do ano, eu descobri, né, que um funcionário do jurídico da Câmara, né, se não me engano, ganhava, se não me engano, mais até um pouquinho de 10 mil por mês. Nós temos 2 jurídicos na casa e ainda nessa época tinha 2 estagiários. E vi que esse funcionário ganhava uma gratificação, além do salário dele de 3.500 por mês. Gratificação é essa dentro da lei. Só a presidente, ela pode, independentemente dos vereadores, pagar ou não. Interessante. A presidente pode escolher aplicar a lei ou não? Estranho, né? Beleza, vamos lá. Esse ganhava 3.500 por mês, e ele trabalhava, era 4 horas na função dele. Ele trabalhava 2 a mais para poder ganhar essa gratificação. Até aí achei uma gratificação muito grande. Dava para pagar outro funcionário na função. Mas, enfim, o que eu questionei com a presidente era que nós estávamos trabalhando, estamos até hoje. Passamos o ano inteiro em horário reduzido. Então, se o horário está reduzido, por que de pagar uma gratificação de 3.500 por mês? Esses 3.500, no final do ano, com o 13º, vai para 7.000. Só para vocês terem uma ideia. Só essa gratificação, praticamente um ano, daria para pagar a cirurgia do João Gabriel. É um garoto que, na época, estava precisando de uma cirurgia. Aí a parte política tentou surfar, né, na imagem do garotinho. Só essa gratificação, praticamente um ano, daria para pagar a cirurgia do João Gabriel. Aí eles falam assim: uma Câmara não pode pagar uma cirurgia, mas ela pode devolver esse dinheiro ao Executivo. E o Executivo, em parceria, pode muito bem usar esse dinheiro para pagar a cirurgia. Agora, vamos parar aqui nesse ponto. Imagina uma pessoa leiga, que não entende da Câmara, não entende do Executivo, o que ela entenderia desse ponto? Ela entenderia o quê? Que a Câmara paga algo errado para o servidor. O servidor, ele recebe algo indevido. Aqui na Câmara, eu acho que é bem claro, até para a comunidade. Eu sou advogado da Câmara. Eu trabalho, minha jornada normal seria 4 horas. Como eu ocupo uma função comissionada do PROCON, minha carga horária foi estendida para 8. E, na época da pandemia, a carga horária ficou em 6. Eu, como todos os servidores do município, aí já vai um outro ponto. Como diz, eu era tão desafeto do vereador que o vereador só lembrou da minha função. Esqueceu que tem todo o executivo que tem função. Esqueceu que uma outra servidora, Angelita, aqui na Câmara, tinha gratificação. Como diz, por que só o Fábio? O Fábio é desafeto. Está ferindo o princípio da isonomia, ou seja, ele não estava fazendo questão de analisar o dinheiro público, porque se ele fosse no dinheiro público, com toda certeza, ele ia fazer uma análise global, mas aqui ele foi pessoal. Ele quis atacar um servidor determinado, que fui eu, no caso. Tá expresso isso. Isso se percebe. Além disso, por tabela, atacou a Cláudia, que era a presidente da época, e atacou a imagem da Câmara, ou seja, a Câmara paga mal, né? Vamos continuar.
Ó o outro trecho aqui que interessante. Essa gratificação para esse jurídico, eu até acho, eu acho que estaria até errado devido a gente estar em horário reduzido. Mas o próprio jurídico lá falou que isso é normal, ou seja, o Roberto pegava as orientações na época com o atual desafeto dele, o Vinícius, né? Porque, assim, de desafeto nós não temos nada aqui, nós temos profissionais aqui. Como diz, o vereador fica caçando problema com os advogados a cada não que recebe dos pareceres, e depois a gente vai virando desafeto. O que está acontecendo claramente aqui na Câmara é isso. Daqui uns dias não vai ter servidor para poder trabalhar nos projetos de lei do vereador. Porque aí a Angelita é desafeta, eu sou desafeto, o Vinícius é desafeto, o Peco vira desafeto, fulano vira desafeto. E como é que a Câmara vai fazer? A Câmara vai ficar contratando profissionais por fora, que é o caso da doutora Suelen. A doutora Suelen está aqui, ela foi contratada para ser advogada da Câmara. E aqui tinha dois advogados. Mas os advogados, infelizmente, estão tendo que se defender aqui dentro. Estamos sendo agredidos. E depois a gente tem que escutar ainda, o pior de tudo, escutar que a gente é que persegue. E o pior de tudo, o doutor Vinícius respondeu um PA aqui dentro, que ele nem fez a denúncia, deveria fazer, com fatos completamente descabidos. Ele foi até absolvido. O doutor sabe da causa, a procedimento administrativo, a processo administrativo e processo judicial, sabendo que a outra parte é inocente, pode, em tese, ser crime. É denunciação caluniosa. E a Câmara fez o quê? Nada. Nada. Todo mundo não faz nada. Esse está sendo o problema aqui. O agressor fica impune e vai passando para frente a situação. E vai continuando. Aí, vamos supor assim, vão defender que uma live era vinculada à outra. Por quê? Porque são várias ofensas, não para. A semana passada mesmo, o Vinícius já fez uma representação aí, usou da tribuna de novo, para falar de advogado no exercício da profissão. Pela ordem, tem que se ater ao objeto. Não é do objeto. Tá, então vamos lá, aqui, essa gratificação, mas é a primeira vez que eu estou tendo, assim, eu peço desculpas, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade no meu ambiente de trabalho para falar o que eu, como servidor, passo aqui dentro. E acho que seria bom todo mundo visualizar, né, assim, perceber, é um advogado de carreira, eu sou concursado aqui na Câmara, e eu passo por isso, sendo advogado. Olha que situação, esdrúxula. Então, vamos lá, essa gratificação para esse jurídico, eu até acho, eu acho que estaria errado, devido a gente estar em horário reduzido. Mas o próprio jurídico lá falou que isso é normal, é dentro da lei. Se ela quer, ela pode. Ela quem? De novo, a presidência. A presidência obedece à lei. Ela não tem discricionariedade entre pagar e não pagar. Né? Então, pensa bem, ela preferiu ajudar. Como diz, olha só, né, esse funcionário. É gratificação, gente. Não é salário. Ou seja, é claro que a gratificação, no meu caso, é uma verba remuneratória. Eu fico na Câmara mais tempo para mim receber mais. Eu recebo a gratificação, porque senão só ficaria 4. Ela não paga para me ajudar. Ela paga porque eu trabalho. Olha para você ver. Como diz, isso aí, vindo de um vereador que já estava há mais de 4 anos aqui na Câmara. Por isso que no começo eu fiz questão de destacar. Não é um vereador de primeiro ano, não. É um vereador que já sabia que eu trabalho no PROCON, que eu fico 8 horas, que o outro fica 4. Né? Às vezes, aqui, não é salário, não. Às vezes já tem o salário dele, né? Dele ali, R$7.000 e tanto, em uma gratificação de R$3.500. Está aí, faz o que preferir. Por quê? É a gestão, ou seja,
É a presidente que erra em cumprir a lei, né? Que pena, né? Ali a única pessoa que gasta é a presidente. A Câmara não executa. Esse dinheiro daria para pagar a cirurgia desse menino, né? Então, o portal da transparência mostra o que gasta, o relatório, mas não explica as coisas direito também, até para quem consegue ver, então, a minoria. Né? Aqui, ó, eu trouxe de curiosidade as portarias da época, peça juntada, que demonstram como é que a Câmara atuou durante o período da pandemia, tá? E até os estagiários, coitados dos estagiários da época, trabalharam. Tá? O PROCON fez 2 jornadas de 6 horas de manhã e 6 horas no período da tarde. Tá, os documentos estão ali. Nunca foi 4 horas. Tá? Agora vamos para o outro ponto aqui. Esse pedaço aqui do questionamento é bem interessante também. Ó. Aí ele na live, aí ele parte para cima da imagem da Câmara. É interessantíssimo isso. Eu só vou dar uma explicadinha aqui para quem está escutando, não conhece a estrutura da Câmara. O Parlamento Jovem é um programa da Câmara, né? Ele foi proposto pelo atual vice-prefeito na época, lá atrás, e a Câmara aprovou. Na época, foram 2 projetos que a Câmara tem hoje. É o CAC, que na época foi proposto pelo vereador Donizete Amorim, e o CAC, que era do Donizete, e o Parlamento, que era do Matheus. Aí, olha só o que ele fala de um programa da Câmara. A imagem que ele passa da Câmara Municipal, né, novamente atacando um servidor, que aí nesse caso não sou eu, é o Vinícius, e novamente atacando a presidência, porque a presidência paga errado, a presidência descumpre a lei. Ó, eu pergunto dos alunos lá do bairro São Lucas, vê se tem alguém lá do São Lucas no Parlamento Jovem. Não tem, né? Lá na Coabinha, acredito que não tem. Aí nós juntamos aqui, tá na inicial, tem aluno dos bairros, sim, inclusive do São Lucas, que tinha na época. Como diz, a Câmara Municipal não discrimina bairros na cidade, não discrimina ninguém. Eles vão em todas as escolas aí que fazem parte, não há discriminação. Em nenhum momento aqui na Câmara eu nunca percebi discriminação de nada. Isso é extremamente grave. Aí vamos continuar. Mas para esse grupo tem funcionário na Câmara que ganha como é que se fala, gratificação para estar junto com eles, vai viajar, vai com um advogado, vai com isso. O Vinícius nunca recebeu gratificação, essa gratificação não existe na Câmara. As gratificações que tinham na época, se não me engano, era a minha no PROCON e a da coordenação legislativa, que era da Angelita. Ou seja, total desconhecimento, de novo, da Câmara, só que dessa vez gerando o ódio, trazendo o ódio para dentro da Câmara. Servidores da Câmara podendo ser vítima do pessoal lá fora, por causa de mentira. Vamos lá. Gente, esse dinheiro que gastou com o Parlamento Jovem, não significa que eu estou falando que é dinheiro mal gastado. O projeto não é ruim, mas nós tínhamos prioridades. Tem gente passando fome. Os alunos lá do São Lucas precisam de transporte, e a prefeitura não tem obrigação, mas a Câmara não tem obrigação de seguir esse projeto. O Parlamento Jovem, no momento de crise. O que acontece? Aqui a escolha é da presidência da Câmara. Como dizia, parar o projeto, um projeto que estava caminhando bem, e o projeto tomou todas as medidas cabíveis com relação à Covid, na época. Como diz, é discricionário? Cabia presidente analisar? Cabia.
Como diz, a Câmara pode devolver dinheiro para o Executivo? Pode. Só que o quê? Você vai colocar como um fato absoluto algo que é relativo? Como diz, você dá a interpretação para a pessoa lá de fora que a Câmara está errando de novo, que o presidente está errando e que servidor recebe algo que é indevido. Como diz, aqui no Código de Ética, está claro essas situações. Artigo 9, o 9º, são deveres fundamentais dos vereadores manter a ética e o decoro parlamentar e preservar a imagem da Câmara Municipal. Nós todos somos parte de um todo. Presidente, pela ordem, se ficar nesse discurso, a gente vai sair daqui meia-noite. Só um pouco mais objetivo, só para a gente agilizar. Sim. Aí aqui, são deveres do vereador, importando o seu descumprimento em conduta incompatível com o decoro parlamentar. Pautar-se pela observância dos preceitos éticos constantes neste Código, agir de acordo com a boa-fé, denunciar qualquer infração a preceito deste Código, tratar com respeito, urbanidade, independência, os colegas, as autoridades, servidores da Casa de Lei, o cidadão com os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, prescindindo de igual tratamento. Aqui, é incompatível com o decoro o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores, notadamente, omitir intencionalmente informação relevante, ou seja, ele tinha por obrigação, na live, explicar que o advogado, a jornada do advogado, ele como vereador, em vez de tentar atacar o servidor público, ele tinha que, pode falar mal, pode questionar, isso é direito e dever do vereador. Agora, omitir informação falsa e falsear a verdade, isso viola o Código de Ética. Eu só estou citando o Código de Ética, eu não estou partindo para outro lado. Por quê? Porque aqui é o que a gente vai apurar, certo? Eu me dou por satisfeito, presidente. Eu estou à disposição para as perguntas aí. Baseado até nesses documentos que o senhor apresentou aqui, eu tive uma curiosidade e eu gostaria que o senhor esclarecesse. Nesse tempo de Covid, do atendimento do PROCON e os demais serviços jurídicos que a Câmara disponibilizava, ficou algum período de atendimento ao público sem atendimento presencial? Na última onda roxa que o Estado... porque aí na última portaria explica que quando desce a onda roxa, aí o PROCON poderia ficar fechado. Deveria ficar fechado. Só que aí tinha o atendimento por meio eletrônico, né? E o senhor sabe precisar quanto tempo? Eu não lembro exatamente. Mas ficou mais de 2 meses, 3 meses? O senhor não eu não sabe. lembro quanto tempo durou a onda roxa, mas a maior parte do tempo da pandemia teve atendimento presencial. Teve? Tudo bem. O senhor já respondeu algumas outras perguntas que a gente questionou aqui no fato que o senhor já trouxe. A live onde foram proferidas ofensas aos servidores da Câmara teve grande repercussão social? E em quais mídias o informante teve conhecimento que a live foi divulgada? Esse é o processo 3 ou 4? 4. O 4? Então, o 4 é do jurídico. Estava no Facebook. Passava no Facebook. Assim, eu não, para falar a verdade, eu não tenho nem Facebook. Eu uso da minha esposa de vez em quando. E isso mostra o transtorno que eu vivi na época. Porque, assim, era a minha família que via a live para me contar. Aí o que acontece? Eu era atacado e o pessoal, os amigos, né, que falavam para mim. Como diz, a pergunta que eu fiz é assim, se teve repercussão, se teve uma grande repercussão social? Teve. O pessoal veio atrás, o pessoal dava uma certa repercussão. Até aqui na Câmara mesmo, os servidores comentavam da live. A divulgação dessas mídias, então, foi só Facebook? O Facebook já é no planeta inteiro, né? Sim, tudo bem. Eu vou deixar, acho que a partir das 6. Tá? Por enquanto, obrigado.
no caso, eu estou com algumas dúvidas que, assim, eu gostaria até para poder esclarecer para quem nos assistir. Essa gratificação que o vereador recebe, começaram a ser pagas a partir de que ano? Quer ver? Eu acho que foi em 2014. 2014. Isso, então mas se não me engano, nós juntamos nos autos as resoluções. E após as ofensas proferidas pelo vereador nas lives, houve alguma repercussão na vida social? No caso, como nós estamos falando agora do PAD 4, né? Na sua vida social, na vida social do Dr. Vinícius, porque o PAD 4 diz respeito somente ao jurídico, né? Sim. Aqui até na pergunta estava falando sobre a vida social dos servidores, mas se a gente parar para analisar que são 2 PADs diferentes, então será na de vocês. Teve repercussão social na vida de vocês? Teve amigos que questionaram o que estava acontecendo na Câmara, e porque assim, a maioria deles conhece, existe legalidade, a Câmara não paga mal. E problemas familiares, né? Como diz assim, eu tenho esposa, eu tenho filho, o meu filho tem 15 anos, na época ele tinha 13 anos, entendi as coisas. Como diz, dá a impressão que eu sou um bandido. Como diz, eu recebo algo errado. Como diz, não, isso pega muito mal. Eu tive inúmeros problemas familiares por causa desse assunto. Tanto que chegou no ponto da gente pensar em acabar com esse assunto. Como diz, infelizmente, tem que trazer para o Conselho de Ética. Como diz, é isso aí, ué. Eu estou satisfeita, vereador. Gostaria aqui de passar para o doutor Zé, que faça as considerações, doutor, só relembrando para que as perguntas que o senhor direcionasse, para a gente manter assim, dentro do objeto. Eu vejo que o esforço que faz para criminalizar falas é um absurdo. Gente, não... Presidente, eu não entendi o questionamento do ele fala do Dr. Zé. Hã? Eu não entendi o questionamento. Eu gostaria que fosse mais específico, até porque, assim, vai ser transmitido ao vivo. Quando o senhor fez essa observação? Relaciona isso a nós ou o depoente. Sim. Tá? A questão do depoente é fazer um exercício mental e que tenta de todas as formas. Isso não é mais que liberdade de expressão. Quando fala assim, a presidente tem um poder para dar. É o presidente, mas dentro da discricionariedade. Ela podia botar ele ou podia botar o Vinícius. Tudo bem. O senhor Fábio, o senhor falou aqui, que a gente estava conversando, que em relação à confecção da nota de repúdio de vocês fizeram durante o seu expediente de trabalho. Eu não lembro não, doutor, mas está com o brasão da Câmara, eu sou servidor, se eu fui ofendido aqui dentro da Câmara, eu acho que é obrigação da Câmara apurar isso. E se foi feito aqui, sem dolo nenhum de prejudicar o povo de Itaú, sempre resguardando a imagem da Câmara Municipal. Certo. A nota de repúdio de vocês é apenas, salvo engano, 5 dias depois da live. Essa repercussão toda que o senhor fala foi dentro desses 5 dias? Olha, a minha esposa, eu durmo com ela. Tá. Eu acho que assim, tem que falar, porque meu filho está em casa. Né? Como diz, eu tenho amigos na rua. É claro que foi, ué. Mas isso só através de palavras, você não tem provas nenhuma. Uai, doutor, aqui é igual eu estou falando, aqui é o Conselho de Ética. Certo. O senhor tem prova que ele não falou? Porque eu tenho a live, tá aqui a inicial. Prova desse. Eu não estou pedindo indenização para ele aqui. Eu só estou pedindo a condenação dele aqui. Então, eu não tenho que provar o que a minha esposa me falou, não. Ué.
Você vai arrolar minha esposa agora? Uai, aí nós estamos aqui. Aí, em vez de resolver o problema do servidor, vocês estão agravando o problema do servidor aqui. Não, é a questão do indúbio pro réu, porque a pessoa que acusa sem prova, a única prova que tem é uma live, e que o senhor faz a interpretação, que o senhor estava falando, aqui vem a testemunha falar da interpretação, e o senhor faz uma interpretação. Não, mas o interessante é que não cabe interpretação nem a mim, que sou vítima, nem ao senhor, que é a defesa. A interpretação é do conselho, vai ser do plenário da Câmara. Só para a gente ter mais, assim, eu acredito, mais clareza, doutor, é assim, vamos fazer as perguntas, os questionamentos, e atentar para a resposta aí, só para a gente... Desculpa, porque a gente ouve tanto discurso, a gente... porque senão acaba a gente vai tornando um discurso, e ser uma discussão, e às vezes a gente sai fora do contexto. O senhor Fábio, dentro das funções do senhor Vinícius e do senhor, está a fiscalização de vereadores? Como é que é? Dentro das funções do senhor e do seu Vinícius, está a fiscalização de vereadores? Eu não sei se é o objeto da pergunta, é sobre a ouvidoria da Câmara, é porque eu sou o ouvidor da Câmara. Certo. É sobre a ouvidoria? Sobre atos de vereadores, vocês fazem isso na Procuradoria hoje? Não entendi de novo, doutor. Eu acredito que ele está falando a respeito da assessoria. O senhor faz uma assessoria sem ser solicitado? Sem eu ser solicitado? Isso. Não, o jurídico é inerte. Ué. Ok. Só com o pedido da presidência ou de um dos presidentes. Essa live foi a live lá do chamado Zé Negócio, é essa mesmo, né, que nós estamos falando aqui, né? É aqui, ó. Deixa eu ler aqui que está lá, mais claro Zé aqui. Negócio. Zé Ricardo Dutra, dia 17 de dezembro. Tá, vamos lá. Só a última pergunta. O senhor processou o Zé Negócio, por acaso? O Zé? Não, eu não. Mas a presidente da época autorizou o jurídico a escrever não lembro se foi representação ou denúncia para o Ministério Público. Esse documento deve estar na Câmara. É o motivo pelo qual o vereador Roberto viu o Vinícius um dia assistindo a live aqui, dentro aqui da Câmara, é porque a própria presidente mandou a Câmara tomar providência com relação a isso. Ok, mas assim, o processo pessoal do senhor quanto o Zé Negócio, o senhor não moveu? O Zé, na verdade, na live eu não lembro de ofensa. Tá. O vereador Roberto, sim. Tá. Então, tudo que o Roberto falou, você não lembra, mas o que o Zé falou também? Eu não me lembro do Zé me ofendendo em nenhum momento. Ok. Sem mais pergunta, presidente? Então, eu quero agradecer aqui ao doutor Fábio pelos esclarecimentos, e a gente passa, sim, para a próxima oitiva, que é o doutor Vinícius Araújo Cunha. Retornando aí às oitivas, boa tarde, doutor Vinícius. Tarde. A pauta da audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do dia 8/4/2024, na qual tem o objeto com o seguinte teor, que tem apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Dando início aí nas perguntas, gostaria de começar perguntando para o senhor Vinícius, o senhor assinou o termo de denúncia do juntamento com os outros servidores no PAD 3? Essa questão diz respeito ao PAD 3. Não, eu só estou fazendo esse questionamento, o senhor vai entender posteriormente, porque a correlação. Sim. O senhor assinou a denúncia do juntamento com outros servidores lá no PAD 3? Sim, são processos distintos, questões distintas, que aqui foram apontadas, questões todas próprias, mas
todos os servidores da Câmara assinaram a nota de repúdio que deu ensejo ao PAD 3, via lógica de consequência. Eu também assinei, haja vista os atos narrados lá no PAD 3, que são diversos do daqui. Não, eu só gostaria de saber se o senhor realmente assinou o PAD 3 como servidor lá no PAD 3, lá. Todos os servidores da Câmara assinaram uma nota de repúdio contra o vereador Roberto Gonçalves Vieira, vulgo Roberto dos Cachorro. Se pudesse, pela ordem, se ele pudesse responder todas as perguntas como ele respondeu agora, vai nos facilitar essa questão de discurso. A gente vai trabalhar assim mesmo, mais objetivo, tanto no nosso questionamento, e gostaria também que o senhor fosse sucinto, se fosse possível, nas respostas também, só para a gente agilizar. Gostaria de perguntar ao senhor se existe correlação do objeto do PAD 3 com o PAD 4. Correlação, veja bem. No objeto. Do objeto. Veja bem, o vereador aqui processado, ele proferiu inúmeras ofensas nessa casa. As testemunhas que aqui estiveram foram pontuais em dizer que ali era um último recurso que estava sendo implementado para poder fazer com que o vereador Roberto parasse de ofender servidores nessa casa. Se em uma determinada data algo atingiu especificamente o jurídico, como foi apontado aqui, isso não macula que um processo diz respeito a um descontentamento de todos os servidores dessa casa face às ofensas. E vamos pontuar, mentiras que o vereador Roberto tanto impulsiona aqui nessa casa contra os servidores. Feito isso, de inúmeras ofensas, em inúmeras datas diferentes, quando este vídeo foi publicado na live em parceria vamos apontar, de uma pessoa que participou de um assalto à mão armada e que está presa agora num presídio no estado de São Paulo, considerando as mentiras e ofensas odiosas feitas especificamente ao jurídico da casa e mais diretamente voltados a um dos advogados, que naquela ocasião era, segundo ele dizia, o desafeto dele, pessoa essa que agora... Doutor, pela ordem, excelência, pela ordem, excelência, pela ordem. Porque o senhor eu queria que o senhor fosse objetivo, eu perguntei somente se tem correlação um PAD com o outro. Excelência, pela ordem. Eu aqui sou vítima. Eu estou exercitando a defesa da minha honra, que o vereador Roberto, inclusive, na sessão plenária... Não, eu vou continuar. O senhor vai ter oportunidade. Pela ordem, excelência, pela ordem. Pela ordem. O senhor vai ter oportunidade. Excelência, a minha manifestação de ordem está em curso, eu não vou admitir que Vossa Excelência interrompa a defesa da minha honra. Presidente, pela ordem. Excelência, a minha manifestação... Eu vou solicitar que a presidência dispense que ele não tem nada a acrescentar. A defesa da minha ordem. Doutor, eu sei aqui da situação, eu quero só correlacionar o seguinte. Eu vou concluir meu raciocínio. O senhor vai concluir, mas dentro... Então faça o seu. Eu fiz uma pergunta se existe correlação entre um PAD e outro. Eu não quero que o senhor entre no mérito de outro questionamento. O senhor vai ter oportunidade nos questionamentos que a gente vai fazer posterior. Se existe correlação com o objeto do PAD 3 com o PAD 4. Aí depois o senhor vai ter oportunidade. Desculpa, eu interrompi a fala do senhor, pensei que o senhor fosse encerrar a sua manifestação. Excelência, essa resposta não é sim ou não. Ela não é dessa forma. Eu estou respondendo. E digo-lhe mais, eu aqui estou no meu exercício de defesa da minha honra, que quem denegriu foi um vereador, e eu insisto que tem a mentira reiterada como plataforma política, e eu não deixarei de assim o dizer. E, se eu estiver errado,
aquele que se sentiu atingido, que mova os remédios jurídicos próprios. Ele está acompanhado de um defensor, e o defensor que o oriente. Ele utiliza a mentira como plataforma política, ele ofende servidores. A nota de repúdio é porque os servidores da casa já estavam fartos de tudo que ele fazia antes, e é essa a resposta. O jurídico pontuou nessa nota de repúdio pontos das mentiras praticadas contra o jurídico. Então, não há correlação por conta disso. E compreendo que já são 6h35 e que esta sessão se estendeu, mas isto se fez primeiro por conta dos atos do vereador, que aqui estão sob análise. Detalhe, que responde a 4 procedimentos aqui no Conselho de Ética, 2 sindicâncias, e tem mais um. Fora. Vamos atentar aqui. Tem mais um que eu protocolei semana passada, para Vossa Excelência dar continuidade a partir de então. Tudo bem. O senhor falou a respeito do objeto, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós quantas lives ocorreu, 1, 2, 3, ou na nota de repúdio do PAD 4, foi relativo a qual live que o senhor menciona? Excelência, com todo respeito, está descrito aqui. Não, eu gostaria que o senhor falasse. Que o senhor falasse e relativo se teve 1, 2 ou 3. O PAD 4 foi relacionado a mais de uma live. Eu já dominou satisfeito. Tá, peraí. Vossa Excelência está perguntando sobre o PAD 4 agora. Não estou falando de PAD 3, esquece. Que relação ao PAD 4. É o nosso teor aqui. Com relação ao objeto do PAD 4, o senhor relacionou a nota de repúdio baseado em 1, 2, 3, quantas lives foi? Uma está apontada aqui na inicial. Tudo bem. Tudo bem. A outra pergunta, para finalizar essa questão, o objeto do PAD 4, ele, quando foi correlacionado na denúncia, foi usado no plural, lives. Então, quando se fala lives, a gente correlaciona outro PAD aqui, porque o assunto do questionamento não foi somente uma. O senhor tem conhecimento dessa situação? Eu tenho conhecimento que foi apontado especificamente a live com a data de inserção na rede mundial de computadores, com o endereço, link em que ela poderia ser localizada àquela ocasião, live que foi retirada da rede de computadores, em um processo judicial movido por 2 vereadores e 1 servidor, tendo a mim como patrono, que num acolhimento da manifestação naquele processo, o juiz, a outrora juíza de Pratápolis, retirou essa live. Foi apontado a live específica, data, prazo, link, tudo, endereço, perfil. Vossa Excelência pode ter pego uma palavra, com todo respeito, e com uma hipotética pluralização da palavra, porque eu teria que ler para constatar o que Vossa Excelência está falando, mas aqui foi apontado uma live específica, aqui no PAD 4, e dessa live específica foi dado curso a este processo, que é o PAD 4. Ponto. Tudo bem. Eu gostaria, essa pergunta, como ela pode ser até extensa, mas eu gostaria que o senhor fosse bem objetivo em narrar para mim quais foram as ofensas que o senhor sentiu ofendido pelo vereador Roberto. Primeiro, como ofensa pontual, ele fala mal dos serviços, ele fala mal dos serviços da Câmara como um todo, como se aqui fosse um chiqueiro em que não tivesse ordem e servidores próprios para poder analisar, inclusive com pareceres jurídicos vários, que eu imito aqui cotidianamente, para poder corroborar os trabalhos pertinentes que são praticados nessa casa. Ele mente ao tentar induzir aqueles que o ouviam que haveria uma preferência, aspas na palavra preferência para destacar, para a presidência da época, que era a senhora Cláudia Calisto,
que teria a intenção de, aspas, novamente, ajudar um servidor do jurídico, pagando a ele aquela remuneração, pagando ao servidor do jurídico a remuneração que lhe era devida. Isso tudo é analisado com servidores da casa que agem com responsabilidade. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Isso daqui é um lugar sério, é um lugar de leis, é um lugar para poder respeitar os atos que são feitos aqui. A minha resposta, ela está a mais objetiva possível. Tudo Ok? bem, Não, tudo bem. não, eu não terminei, não. Tudo bem, pode concluir, então. O senhor perguntou aonde que eu me senti ofendido. Começa a ofensa querendo passar para a população ao lado de uma pessoa que participou de um assalto à mão armada. Não, dá licença, né? Que moral é essa? Que moral é essa para poder falar de como que são os atos aqui na Câmara dos Vereadores? Prossigamos. Prossigamos, assim não dá. Excelência, excelência, o prazo é meu. O causídico do processado, ele vai ter que se submeter ao prazo do procedimento. O prazo é meu, eu estou defendendo a minha honra. Seja objetivo, doutor, só para gente... Eu não admito interrupção, eu não vou me calar. Tudo bem, pode ficar à vontade. E as minhas respostas serão nessa linha. Pois bem, ofendeu a casa, ofendeu os servidores que têm funções aqui, ofendeu a casa em dizer que o pagamento da remuneração de um determinado servidor, e olha a expressão utilizada, que preferiu ajudar um servidor, e ainda fala, eu estou sem meus óculos aqui. Disse alguma coisa, não é salário não é remuneração não, é gratificação, querendo utilizar o nome gratificação como se fosse uma benesse. Isso está apontado na nota de repúdio. Não, o cargo foi criado mediante projeto de resolução que tramitou aqui na casa, é função dele, ele sabe disso, depois de ter tramitado o projeto de resolução na casa, que antes disso tem que ter uma dotação orçamentária própria. O cargo é ocupado, e que cargo é esse sobre o qual nós estamos falando? É o cargo de máximo interesse público, talvez aquele que seja o mais conhecido pela população local, é o doutor Fábio, que ocupa o PROCON. Ele estava falando mal de uma pessoa que, se perguntar para cada 10 que entram aqui, 9 vão elogiá-lo em muito. Ele é meu colega de profissão, eu me senti ofendido também, porque estava falando do setor jurídico, estava falando da casa, estava falando da forma como os procedimentos são feitos. Aqui não é casa da mãe Joana, aqui não é a casa do Deus dará, tem uma regra, tem uma norma, e ele, que adora dizer que é fiscal, mas não pode ser fiscalizado, é fiscal, mas pode falar o que quiser, de forma alguma. Só um minutinho, porque foi apontado na nota de repúdio. Vossa Excelência perguntou no que eu me senti. Mas tem uma mentira asquerosa, que foi dita pelo vereador nessa live. Ele dizer, espera aí que eu tenho que encontrar. Doutor, eu quero que o senhor aponte somente as ofensas. Dessa forma. Porque se Excelência, cada ofensa eu vou promover. Se cada ofensa o senhor for eu vou promover elas, a defesa da minha honra da forma como está sendo feita. Se estendeu, se colocou um rol de testemunha que não tem a menor, não precisava, inclusive, não precisava nem dessa audiência, porque a prova está nos autos. A prova está nos autos. A testemunha vai vir aqui para poder falar o quê? Eu acho, eu interpreto, eu tenho mais uma mentira. Doutor, o que o senhor acha, o senhor deixa. O que o senhor acha a respeito do... Eu não acho. A mesa vai decidir, doutor. Eu não acho se isso é um copo ou não é um copo. Eu não acho se isso é vidro ou é plástico. Atenta a resposta, doutor, só para a gente agilizar. Abre aspas, fala do vereador Roberto, aqui, conforme passagem, está tudo apontado aqui na nota de repúdio, 1h, 7 minutos, 0 segundos, até exatamente 1h, 8 minutos e 28 segundos do vídeo em questão. Eu pergunto dos alunos lá do bairro São Lucas, vê se tem alguém lá no São Lucas, no Parlamento Jovem. Olha a mentira, não tem, né? Tem. Inclusive, o aluno, que é uma bênção, que foi
a Belo Horizonte, na Assembleia Estadual do ano passado, do Parlamento Jovem, é morador do bairro São Lucas, que esteve aqui e está se formando no 2º grau, já está completando o 3º ano. Os autos comprovam que tem vários moradores do Coab 2, bairro São Lucas, que pertencem ao Parlamento Jovem. Como que vai denegrir um trabalho dessa importância que é feito aqui nessa casa, com uma mentira asquerosa, que está tentando dizer que nós não observamos, olha só, nós não observamos os princípios de publicidade e isonomia que nós temos que observar. Aqui não é chiqueiro, aqui não é a casa da mãe Joana, é uma mentira, eu tenho asco, e ele, dessa forma, está querendo transformar isso daqui num boteco, numa questão, numa bodega, sem nenhuma responsabilidade. Esta talvez tenha sido a maior mentira proferida pelo novo vereador Roberto. Pois não. Eu gostaria de passar para a vereadora Maria Helena para ela dar seguimento no questionamento. Obrigado, vereador Fabiano, presidente Fabiano. Obrigado pela presença, doutor Vinícius. Doutor Vinícius, na live, teve a live 3 e a live 4, né? Perfeito. A live 3 ela foi por causa de algumas até lives que foram feitas que gerou o PAD 3. Perfeito. O PAD 4, a manifestação do jurídico que foi feita para o PAD 4. Perfeito. Foi uma live gerada após a manifestação do PAD 3? Olha, veja bem, eu não tenho essa resposta de plano, porque passado todo esse período, eu me debrucei agora, porque eu, inclusive, terminei um parecer jurídico há muito pouco tempo, que vai ser protocolado amanhã de manhã, eu me debrucei no PAD 4. Eu não me lembro agora, assim, de plano, como que está disposto o texto daquilo que nós, operadores do direito, chamamos de peça inicial, ou nota de repúdio, do live do PAD 4. Eu não me lembro os textos que estão lá, mas eu sei muito bem que, para que todos os servidores, porque eu estava aqui, todos os servidores assinassem, já estava todo mundo, dá licença, por aqui, de saco cheio do que estava acontecendo nessa casa. E, naquela live, várias ofensas foram proferidas. Naquele PAD 3, várias ofensas foram proferidas até se atingir esse ponto. Eu teria que ler a inicial para lhe responder, mas no PAD 4 tem pontos específicos que atingiram o jurídico em uma live específica que foi meticulosamente apontada nessa inicial. É isso que eu posso responder, peço desculpas, realmente, eu teria que me debruçar sobre o outro PAD, processo administrativo disciplinar, para responder-lhe pontualmente, por favor. E após as ofensas proferidas pelo vereador na PAD 4, teve alguma repercussão na sua vida social, na sua vida emocional? Na minha vida social, aqueles que conversam comigo sabem que eu não sou uma pessoa de me aquietar e me calar frente a ofensas. Aqueles que pertencem ao meu núcleo social sabem muito bem os atos que eu aqui pratico, as manifestações políticas, jurídicas, etc. e tal, que eu faço, considerando, inclusive, essa nota de repúdio e outras mais, e eles conversam comigo, e eu sempre digo, estou buscando uma resposta da Câmara Municipal a esta questão, estou agindo assim assado para poder defender o meu direito e defender a minha honra, não concordo com a atitude XYZ do vereador Roberto dos Cachorros, eu estou agindo em defesa da minha honra. Sentir-me bem emocionalmente, eu não tenho condições de sentir quando nós temos um vereador aqui que grita com mulheres reiteradamente, como foi ele gritar chamando de louca, reiteradamente, louca, em uma das oportunidades, dentre várias outras que aqui tiveram. Então, dizer que eu me sinto emocionalmente confortável
Não me sinto. Eu lamento muito que o meu tempo aqui na Câmara tem que ser destinado a fazer com que uma pessoa que deveria observar as leis e as regras, que essa pessoa respeite servidores que faz o serviço dele, porque, afinal de contas, aqui, vereador emite comando, os servidores são eles que se debruçam sobre aquele comando que foi enviado antes. Nós que redigimos ofício, redigimos requerimentos, fazemos tudo, salvo mínimos documentos, que, de fato, qualquer vereador tem condições de fazer, com ou sem erro de português, e aí é dado a ele. De resto, somos nós que fazemos, e somos denegridos em nossa honra em rede mundial de computadores? Ah, não. Infelizmente, não há como ter tranquilidade emocional frente a isso, não. Por favor. Presidente, eu dou por satisfeita. Obrigada. Passa aí para o Dr. Zé Alcemir. Antes de fazer os questionamentos. Antes de fazer as perguntas, presidente, sei que o senhor está bem assessorado pela doutora Sueli, mas permitir gritaria aqui e permitir que ele tente dirigir a sessão no seu lugar, só demonstra que é uma pessoa violenta. Quem, na realidade, é violento é ele, uma pessoa violenta. Pela ordem. Não, doutor. Ótimo. Agora as perguntas... Só para ser... porque aqui eu quero fazer consideração, doutor. É porque assim, o senhor faz uma pergunta objetiva e eu gostaria também que o senhor fosse objetivo, doutor, só para a gente não tornar assim uma discussão, tá? Objetivo. A nota de repúdio, sim ou não? O senhor vai me responder. A nota de repúdio feita pelo senhor foi feita na procuradoria, no seu horário de serviço? Pela ordem. Sim ou não? Pela ordem, excelência. Primeiro, eu aqui não sou testemunha, não tenho que receber orientações sobre como eu vou responder. A testemunha que é obrigado a seguir procedimentos que estão inscritos no Código Vai começar de novo, pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Ô, seu Vinícius, só um minutinho, olha. Aqui a gente tem que ter paciência com o senhor. Eu fiz uma pergunta objetiva, sim ou não? Acabou. Pela ordem, excelência. Toda vez que o meu recurso de ordem for interrompido, eu vou iniciar do ponto inicial. Excelência, pela ordem. A gente precisa pela atender. Eu não quero que o senhor faça... Eu não me manifestei. Mas o senhor está fazendo questionamento sem resposta. Excelência, pela ordem. O douto colega presente na banca adversária àquela em que eu me situo agora, está se dirigindo a mim, utilizando pronomes pessoais, você, ele, e ele tem que utilizar a terminologia adequada ao exercício da profissão que eu exerço. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele acabou de ele mesmo proferir termos em tom mais alto. Terceiro ponto que eu estava dizendo, ele não vai dizer, e nem ninguém, como eu vou responder, porque eu não sou testemunha. E, inclusive, com esse debate, eu esqueci, sinceramente, a pergunta proferida pelo nobre causídico. Faz novamente. Respondendo, excelência, senhor Vinícius, eu gostaria de saber do senhor se a nota de repúdio foi feita dentro da procuradoria no horário de serviço do senhor. E o senhor usou, então, formulários fora da Câmara Municipal, que é da Câmara Municipal? Faço uso de inúmeros instrumentos para a impressão de formulário fora da Câmara Municipal, como, inclusive, tem a vereadora Juliana, que encontrou-se comigo à rua, quando eu fui apresentar a nota de repúdio da semana passada, e disse, inclusive, para o colega que está presente aqui, que é o Cléderson, que eu fazia questão absoluta, de que a nota de repúdio apresentada na semana passada, dadas as ofensas por ele praticadas contra mim na sessão plenária da semana passada, que eu fazia questão absoluta que fosse assinado por mim a caneta, de tal maneira, a que nem mesmo a assinatura eletrônica, que é utilizado corriqueiro, eu tenho assinatura eletrônica enquanto advogado, token, etc. e tal, nem isso foi utilizado. Então, data máxima vênia, ilustre causídico,
Não. A nota de repúdio foi feita pelo senhor ou pelo doutor Fábio? Eu me resguardo o direito de ficar calado frente a tão inapropriada pergunta. E essa última pergunta, o senhor já foi medicado hoje? Obrigado, excelência, gente, obrigado. Excelência, não. Aí, agora, Vossa Excelência, excelência pela ordem. Excelência pela ordem. Excelência pela ordem. Eu não ouvi, doutor. Excelência pela ordem. Só um minuto, doutor. Eu vou querer só um minuto. Ok. Eu estava conversando com a doutora, doutor Zé, e eu não ouvi. Mas eu estou aqui presente e eu ouvi, presidente. Eu perguntei se ele foi medicado. Ele perguntou para o doutor Vinícius se ele foi medicado. Eu tenho hoje. direito à resposta e eu vou querer responder. Seja objetivo. Não, excelência, eu vou defender minha honra agora. Nós estamos falando de um profissional do direito que deve respeito, e eu falo nesse tom, deve respeito a um outro colega de profissão, que já é a segunda vez que ele profere essas ofensas à minha honra. E quem é esse profissional do direito? Senhor Zelzemir Alves de Oliveira, réu em ação criminal em curso no Fórum de Pratápolis. Doutor, só pela orientação aqui, doutor. Só pela orientação. Não tem honra. Vossa Excelência não pode corta o microfone para mim, fazendo favor. Eu não tenho pela honra, ordem, eu vou indeferir a sua pergunta, doutor. Não. Esse questionamento, por se tratar de questões Você paga pessoais suas dele, contas Eu primeiro. estou defendendo a minha honra. eu vou indeferir a pergunta dele para a gente... eu vou E a indeferir minha pergunta. honra? Não, tudo E a bem. minha honra? Se o senhor se sentir ofendido, o senhor pode retratar com ele Procura lá os na esfera meios, judicial, porque doutor. a gente não vai entrar nas questões pessoais, porque sai fora do objeto, doutor. Aí eu vou... O réu de ação penal vai poder falar o que ele quiser. Não, ele não vai falar, eu vou indeferir. É porque eu estava conversando com a doutora e eu não prestei atenção, senão eu já tinha indeferido na hora. Não, ele Ela fez uma Então jogada. eu vou indeferir, doutor. Tomou seu remédio? Senhor, Não quero mais perguntas. Pelo amor Senhor- de Deus, senhor- doutor. Pelo senhor- amor de Deus, continua- hein? Olha, Continua Não, questionamento. excelência, corta Só- os microfones, eu não vou parar de falar. Não, pode- Se ele falar, eu vou falar. Pode- Cleber, Corta pode os cortar microfones. Pode Corta. deixar ele falar não o que vai for. falar, ele não vai falar. ele Cortou os pode microfones? falar o que for. Cortou os microfones, ele não vai falar, eu não vou deixar. Corta os... o doutor Zé, a gente vai tentar aqui, só para a gente não entrar nas questões pessoais e ficar no objeto, vamos tentar ver se a gente consegue prosseguir e que a gente consiga obter aqui o êxito nos nossos esclarecimentos. Eu acredito que umas questões pessoais, eu acho que até desequilibra até nós aqui, porque questões pessoais, de questões que não interferem no nosso objeto, eu acho que fica... Eu vou voltar o microfone aqui, doutor, aí o senhor atenta no questionamento. Eu quero... O senhor tem mais questionamento, doutor? Você quer fazer algum questionamento? Nada mais havendo a solicitar, e a gente agradece ao doutor Vinícius, ao doutor Zé, pelos esclarecimentos, e a gente passa a sequência para a próxima oitiva. Retornando aí às oitivas da audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, só lendo o objeto para informante do PAD 4 do processo disciplinar 04/2022, que tem por objeto a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. A gente não tem nenhum questionamento, a gente queria agradecer, Luci, pela sua presença, pela sua disponibilidade de esclarecimento. A gente não tem nenhum questionamento como conselho. A gente gostaria de passar aí já diretamente para o Dr. Zé Alcemir para fazer os questionamentos. Doutor, eu acredito que não vai ser caloroso, mas que seja objetivo, também, Luci, Não, que seja objetivo nas respostas.
Para pessoas educadas, tratamento educado, né? Dona Luci, né? Boa noite, você está boa? Boa noite, tudo bem, você? Luci, tem a atuação do Roberto aqui na Câmara, e tem umas lives que as pessoas que se dizem que se sentiu ofendidas. Você já chegou a assistir às lives? Não, não assisti, só ouvi comentários. Você se sentiu ofendida pelas lives ou apenas pelas informações que foram te passadas? Então, essa live é sobre o quê? É que ele teria ofendido os servidores. É uma live, são lives do final de 2021. Que ele falou que na Câmara tinha salários milionários, falou de gratificações. Você, se falasse que a Câmara tem salários milionários, você sentiria alguma ofensa? Então, mas esse processo ele já foi finalizado, não já? Esse aqui é só do jurídico? Eu estou chegando no jurídico. Então, aí sobre esse eu não gostaria de me falar nada sobre ele. Tá. Tudo bem, doutor, é isso. Tá bom. Uma coisa que é muito importante, que ninguém sabe. A segunda live do jurídico tem assinatura. Aquela outra live que se relaciona não tem nenhuma assinatura. Nota de repúdio tem assinatura. Naquela outra nota de repúdio não tem assinatura de ninguém. Eu queria saber se a senhora assinou. A primeira? A primeira. Eu acho que eu não me lembro, acho que eu assinei sim. Tá. A senhora assinou nota de repúdio e a senhora queria apenas a nota de repúdio ou queria uma representação contra o senhor Roberto? Então, é sobre a primeira, né? Essa daí eu não gostaria de comentar, se for possível, se eu puder ter esse direito. É porque uma está relacionada à outra e são irmãs siameses. Porque até hoje não descobriu quem redigiu. Ô Luci, só para esclarecer, até para te esclarecer, para a senhora ficar mais confortável. Quando foi aberto o PAD 4, no processo que foi o jurídico que abriu, eles usaram um termo para fazer a nota de repúdio, como foi uma live só apresentada com esse objeto, com essa narrativa de supostas ofensas ao jurídico, eles usaram no objeto lives, eles agruparam um objeto com o outro. Então, a gente está aqui subentendendo que estão correlacionando um PAD com o outro, tá? E eu até entendo a preocupação do Zé em questionar eu vou fazer esse questionamento. Mas assim, se a senhora sentir a vontade, responde. Se não sentir, só vai responder relativo ao PAD 4, tá? Certo. Que é a nota de repúdio do jurídico. Uhum. Continua, doutor. A senhora sabe se o senhor Vinícius, ele tem alguma desavença ou desafeto do Roberto? Não, eu nunca vi. Nunca viu? Nunca vi desavença assim, entre eles, presenciei. Tá. A senhora já presenciou alguma agressão do Roberto na Câmara? Não. Não. Nunca vi. O Roberto, ele já votou contra os servidores da Câmara? Que eu sei desse PAD, dessa assinatura aí, né? Só isso? Que eu sei. Mais nada? Geralmente eu fico mais na minha área e não fico muito a perto dos assuntos assim. Tá, mas a senhora trabalha aqui quantas horas por dia? 8 horas. 8 horas. Tá, então a senhora não sabe de nenhum fato? Não, fato não. Eu ouço, mas não sei fato. Ouço. Só ouve, Isso. mas não sabe dizer... Presenciei. Nunca presenciou, não sabe dizer um fato específico? Não. Ok. Sem mais, Fabiano. Agradeço a servidora Luci, viu, Luci, pela disponibilidade. Agradeço aí ao doutor Zéu. A gente dá por finalizada essa oitiva, passando aí para a próxima em seguida. Retornando à oitiva,
da pauta da audiência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do dia 8/4/2024. Gostaria de ler aqui antes o objeto do PAD 4, que é o processo disciplinar, né, que tem como objeto a apuração quanto à nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Boa noite, Donizete. Antônio de Amorim. Boa noite, presidente. Antes aí de inquirir como informante, eu gostaria de fazer uma pergunta se o senhor tem relação a parentesco com partes ou interessado do objeto pelo desafeto dos advogados Vinícius, o advogado Fábio ou Roberto. Não, nenhum. Simplesmente fui vereador na casa e tivemos aí um trabalho aí que acredito que seja normal. Então, o senhor está compromissado a dizer a verdade nos termos do artigo 458 do Código, sob pena de responder sanção penal por afirmação falsa ou calar ou ocultar a verdade. Não entendemos aqui que não temos questionamentos a fazer com a sua pessoa. Gostaria de passar aí ao Dr. Zé Alcemir para fazer os questionamentos pertinentes ao objeto. Boa noite, senhor Donizete. Eu vou fazer umas perguntas aqui. Existem perguntas específicas e periféricas. E eu vou começar com as perguntas periféricas. O senhor foi vereador aqui na casa em qual legislatura? Boa noite a todos. Eu não tive oportunidade de cumprimentar, só o presidente. Cumprimento o nome do presidente das mais pessoas, os servidores, o advogado e os vereadores. Eu fui por 2 mandatos, foi 2 legislaturas. Eu fui de 2009 a 2012, depois eu fiquei fora, depois eu fui 2017 a 2020. Ok. Quanto tempo o senhor chegou a trabalhar com o seu Vinícius, procurador nesta casa? Precisamente eu não sei, mas eu acredito que uns 3 anos, ou 4. Okay. A última legislatura. Ok. O seu Vinícius está alegando, o seu Vinícius e seu Fábio, mas a questão aqui centraliza na pessoa do seu Vinícius. O seu Vinícius está alegando que houve uma live feita entre o Roberto dos Cachorros e o seu Iaponã Pérez Fernandes, final de 2021. O senhor tem conhecimento? Cheguei a ver. Lembro. Não sei os detalhes, mas lembro. O senhor sabe se essa live ela tinha alguma ofensa do senhor Roberto ou apenas uma entrevista comum? Doutor, partindo pelo princípio que tudo o que acontece nessa cidade tem um calor, né, e a política não fica de fora, eu acredito que não teve nada demais. É algo corriqueiro que tem acontecido na cidade ao longo dos anos. Aqui a política, ela consegue invadir algumas áreas. Eu acredito que ali foi mais um esclarecimento que eu acho que muita gente gostaria de rever esse esclarecimento, porque o Iaponã, né, ele era uma pessoa, mas ele ocupava o nome de outra, seria essa. Então, eu acho que foi interessante isso aí naquela época, mais um esclarecimento. Tá. A questão da sua atuação aqui, o senhor tem conhecimento? Eu não vou falar de desafeto, da forma ríspida que o senhor Vinícius tratava o vereador Roberto? Doutor, o Vinícius tem uma tratativa, né, um meio de tratar as pessoas assim, muito agressivo.
né? Isso aí, acho que a cidade inteira sabe disso. Eu não presenciei, eu não cheguei a presenciar, não estava aqui em 2022, 2021, mas o Vinícius ele tem essa motivação aí diferente, né? Eu acredito do cargo que ele exerce. Eu acho que não é compatível. Tá. A questão do senhor Roberto, que a gente discute, é que o tratamento do seu Vinícius seria sempre muito ríspido e não dava o tratamento adequado ao vereador Roberto. Certo? Eu acredito, deixa eu complementar aqui. Certo. Eu acredito que o doutor Vinícius, ele gosta de impor, de uma certa forma, medo nas pessoas. E quando ele não encontra a pessoa que tem medo dele, as coisas começam a ficar mais acarolosas, com mais calor, né? E não acredito que não deva ser diferente do que tem acontecido com o Roberto, porque ele é assim. Eu acho que falta um pouco de preparo para o doutor Vinícius. Certo. Você conhece bem a população de Itaú de Minas. A live poderia causar assim perigo para a família do doutor Fábio, do doutor Vinícius, de pessoas ameaçar eles na rua? Acredito que não. Acredito que não. Eu estou sempre tentando levar por uma coisa, não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu estou pensando. O jeito que a Câmara Municipal se comporta, né, você tem que comportar igual. Aqui todo mundo, pelo menos na época que eu fui vereador, era tudo armado. O que é armado? Vem sempre na forma de pressionar, tudo ganhar na base da força. Certo. E eu acho que não é por aí que funciona. Acredito, respondendo a resposta do senhor, acredito que não, porque as pessoas do Itaú já sabem como é que é a política aqui. E a live eu acho que foi mais um esclarecimento. Esclarecimento. É só isso, o presidente. Agradeço o vereador Donizete. Quero agradecer ao Donizete pelo esclarecimento assim solicitado, fazendo assim a progressão aí da oitiva, na qual a gente vai ouvir seguidamente. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. É o ofício? Retornando aí às oitivas do PAD 4, do processo disciplinar, né, que tem como objeto a apuração da nota de repúdio apresentada por todos os servidores do setor jurídico do Legislativo, narrando supostas ofensas feitas pelo vereador Roberto Gonçalves Vieira. Daremos aí início aos questionamentos ao denunciado, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Boa noite, vereador. Boa noite. Boa noite, senhor. Só deixando aí que as perguntas serão feitas objetivas e gostaria que o senhor fosse sucinto nas respostas de forma clara. Qual o objetivo do vereador participar da live assim proferida? Foi um convite, né? Este rapaz, ele na época teve um desenvolvimento de comunicação muito grande no município, né? Tinha vários seguidores ali que via a sua live e tudo mais, e ele sempre polêmico, discutindo política, e ele foi numa época que ele fez algumas lives, ele me convidou para participar de algumas delas, como vereador. Tudo bem. Quanto aos fatos narrados pelo vereador na live, o senhor narrou vários fatos. O senhor possui prova delas, das falas descritas na live? Não, a questão não é prova, igual, por exemplo, a questão maior aí, que eu falei, estão até falando, até dentro do processo, que eu falei que na Câmara Municipal tinha salários milionários, eu falei no singular, eu falei salário milionário.
E eu falei milionário por uma questão que estava sendo discutido na época, que vereador na nossa cidade ganhava salário milionário. Teve um projeto que era para baixar o salário do vereador para um salário mínimo. Então, eu falei, né, foi deste comentário, ou seja, não é vereador na casa que tem salário milionário. Na Câmara Municipal, para mim, tem salário milionário. Mas foi uma questão de ninguém aqui ganha milhões. Lógico que não ganha. Foi querer dizer que aqui tem salário bem mais alto do que de vereador. Mas nunca desmerecendo a quem eu pensei no momento, porque eu não citei nome. Além de não citar nome, eu falei salário. Então, né, a questão disso é prova. Prova é o seguinte, vou até falar já o que eu ia até falar alguma coisa. Um jurídico da casa ganha, tá, com os benefícios e tudo, para mais, eu acho que para a metade de todos os vereadores. Então, eu acho, como representante do povo, como pessoal falando e tudo mais, um salário para Itaú de Minas, de hoje, aproximadamente, posso falar, doutor? Posso? Hoje, aproximadamente, né, R$15.000, fora os benefícios, e um vereador ganha 5.000, então, né, com desconto é menos ainda, mas, ou seja, eu acho muito, visto na época eu ter feito comparações com jurídicos de outras casas legislativas, com mais ou menos o mesmo tanto de habitantes do município, que ganha menos de 1/3 deste valor. Foi só isso, mas não citei nome e nunca falei que não era merecedor e nunca falei mal do funcionário. Só falei que para mim era um salário alto. Usei o termo milionário porque estava sendo usado para os vereadores. Gostaria que de passar para a vereadora Maria Helena dar seguimento nos questionamentos. Obrigado, presidente. Boa noite, vereador Roberto. Boa noite. Vou iniciar meus questionamentos. O vereador comentou que a outra pessoa que também estava na live, né, tinha vários seguidores. Essa live, o senhor sabe se ela teve grande repercussão social? Aí tinha vários seguidores, né? Eu acho que visualizava a live, ele sempre comentava. Eu mesmo não assistia, né, muito assim, não tenho tempo, mas falava. Quando eu participei de algumas, ele até falava que tinha 1.000 e tantas visualizações, né? Então, assim, eu acredito que tinha, e ele era bem polêmico assim. Inclusive, em uma ou duas lives dele, eu ainda falei que eu achava que ele falava de uma maneira com um teor um pouco agressivo. Quando o vereador estava participando da live, estava atuando na função própria de agente político? Vereador, foi convidado como vereador. E qual foi o interesse público municipal? Ou seja, de tudo que foi falado na live, qual era o interesse de expor os fatos? Tá, o interesse era dele, de expor os fatos, ele que era o autor da live. Então, ele que expunha os fatos, sabia de alguma coisa, o que estava acontecendo dentro do âmbito político, da administração e tudo mais, e ele falava. E eu, como eu nunca recusei um convite, nem para debate, nem para um bate-papo, nada, que, né, fosse para tratar do assunto público, ou seja, eu estou vereador, sou representante, sou 24 horas. Então, nunca recusei, não ele, ninguém. Sempre fui em tudo que eu fui convidado.
Então, lá, ele questionou algumas coisas, perguntou algumas coisas, e eu respondi. Sim. E o vereador tomou algum conhecimento quanto à repercussão das suas falas na vida, na família, nas ações dos servidores? Aqui foi dito? Não, eu achei muito, mas muito exagerado o que foi feito. Fiquei, na época, até muito chateado. Por quê? Eu falei na live que aqui tinha um salário milionário e acho que eu falei de uma maneira, o milionário eu deveria ter tirado. Mas eu, como um representante, fazendo comparações, fiscalizando, a gente não fiscaliza só o que está fora da lei, a gente fiscaliza tudo no município. Eu sou um representante do povo. Ao ver que aqui um advogado da casa ganha, né, igual estou falando de hoje, por exemplo, só para comparando, mas na época eu acho que era 12 mil, hoje parece que tem em torno de 15. Aí, e em Pratápolis, por exemplo, ganhava 3.800, em Cássia ganhava quase 5, em Fortaleza de Minas ganhava 4, São José da Barra ganhava 4. Então, eu achei muito isso. E outro detalhe, nossa casa tem dois efetivos advogados, 2. E nesses outros municípios, com menos de 15 mil habitantes aí, tem município que nem tem advogado na Câmara Legislativa e contrata quando precisa. Então, foi isso, eu não falei uma coisa, né, colocando dessa maneira. O que eu falei foi que eu achava que era muito. Entendi. Na fala, tem uma parte que o senhor expressa de estar recebendo não citou um nome adicional. Gratificação. Uma gratificação. O senhor sabe como que é feito, o processo que é feito para poder ter uma gratificação ou dar uma gratificação para o servidor? Tá, foi bom a senhora fazer essa pergunta. Eu ia colocar nos finais para dizer isto, tá? Quem falou para mim, quem me assessorou nisso, quem falou para mim sobre a gratificação ser paga ou não pela presidente, que ela que tinha o poder de pagar ou não, foi o doutor Vinícius. Foi o doutor Vinícius no início dele, né? Fazia pouco tempo que ele estava, e essa gratificação quem recebia era o Fábio. E nós, no momento de pandemia, eu recebia pessoas, munícipes, batendo na porta da minha casa todo dia, pedindo ajuda. Comércio que estava tendo que fechar, não tinha condição de pagar aluguel. Gente que estava passando fome. Gente que não tinha dinheiro para comprar seu remédio controlado. Então, eu perguntei para o doutor Vinícius, que era o segundo advogado da casa na época, hoje também, né? Perguntei a ele como funcionava isso. Foi o doutor Vinícius que falou para mim: Roberto, é a presidente que decide isso. Se ela, por um momento agora, achar que não deve, ela tira essa gratificação. Da mesma maneira que o próximo presidente pode colocar ou não. E, na época, a gratificação, só a gratificação era em torno de R$3.500. Então, e falar sobre ele, o doutor Fábio falou, horário reduzido, nunca teve. É isso, ficou muita gente do PROCON sem atender. E outra coisa, muita gente não sabe mexer com rede social, com goi de internet, tudo. A grande maioria não sabe. E tivemos os horários reduzidos, tudo aqui ficou fechado, teve dias que ficou fechado, na época do coisa roxo lá e tudo, teve várias vezes. Então, atendia só online, tudo que caiu demais da conta.
Então, o que eu pedi que irritou ele foi isso. Eu falei com a presidente, perguntando se ela não poderia tirar a gratificação naquele momento de crise e de necessidade que todo o município estava passando. Mas eu perguntei, só isto. A hora que ela me falou não, falei, não, então, vai fazer o quê? Ela que é a presidente? Não. E eu comentei isso numa live, por quê? Porque eu vi várias coisas. Não é ir contra a Câmara Municipal. Alguns atos que tem, que às vezes eu vejo que é prejudicial à casa, ao povo. Uai, gente, do mesmo jeito que eu tenho direito de ser fiscalizado, eu também tenho que fiscalizar. Não significa que é ilegal. É da mesma maneira. É legal, é tudo, mas se eu ver uma coisa que foge um pouco do que eu acho que seria justo, eu tenho o direito de falar isso. Eu tenho o direito de questionar e de me impor a minha, como se diz, a minha ideia, o meu raciocínio, o que eu acho. Presidente, eu agradeço e eu dou por satisfeito os meus questionamentos. Só baseado aí até na resposta que o vereador deu, nessa época, em tempo de pandemia, o senhor relata que houve sim as restrições de horário, as restrições de atendimento e também a possibilidade que o senhor acaba de falar aí da desoneração da folha com os gastos com a Câmara aqui. Eu gostaria de que o senhor, qual que era a intenção disso? Preocupada com o orçamento, reduzir custo? Qual que era a preocupação do vereador quando o senhor sugeriu isso, baseado nas colocações que o senhor acabou de falar? Primeiramente, que não era reduzir salário, tá? Era, às vezes, tirar uma gratificação no momento de crise. Então, não é reduzir salário. Sempre lutei pelos servidores. Só que é a mesma coisa, de no momento que a gente está precisando de ajudar a população que está passando fome, em vez de dar uma gratificação para os funcionários, para os vereadores, que seja. Então, seria mais ou menos isso. Nunca fui contra o salário e nem discutir. Posso achar um salário ou outro grande. Eu também tenho direito disso, mas não discutir, né, merecimento e nem nada. O que eu falei na época foi da gratificação. E o único interesse era a Câmara Municipal, com algumas economias, poder sobrar mais do dinheiro que é do povo, voltar para o Executivo, para que o Executivo fizesse algo em benefício à situação que nós estávamos vivendo. Inclusive, fiz várias indicações para ajudar o comércio, para ajudar o pessoal que estava passando fome, com cesta básica, com tudo. Fiz várias indicações na época. Tudo bem. Obrigado, vereador, pelos esclarecimentos. O senhor tem um tempo aí para fazer as considerações aí. Muito obrigado. Eu acho que não vou nem gastar 3, que vocês já perguntaram alguma coisa que eu ia responder. Posso começar? Pode? Pode. Alguma coisa, doutor? Não, é só orientação mesmo. Tá, ok. Obrigado. Sobre as lives, né, que foram feitas todas na mesma época, e eu participei como convidado. Eu não tinha nada a ver com live, nem sei mexer com isso, e todos vocês que estão comigo aqui há muito tempo sabem disso. Meu negócio é o grosso mesmo, é o trabalho ali, né? Salário milionário, mais uma vez, eu quero dizer, foi no singular. Não foi relacionado. Por isso que eu fiquei chateado com o povo na época, que os servidores, porque de maneira nenhuma, quantas vezes eu defendi aqui, até servidor que trabalhava aqui na faxina, tudo, eu falei, gente, não tem jeito de melhorar, porque veio emprestado do Executivo. Sempre defendi. E o que, deixando claro, no que foi feito, até do PAD 3, que é
né, relacionado a esse, o PAD 3, os servidores não assinaram, eu tive relato daqui, não assinaram a nota de repúdio. Foi perguntado para todo mundo, pelo WhatsApp, um grupo do WhatsApp, e aí todos concordaram em fazer a nota de repúdio, sem saber o teor da nota de repúdio, que foi feita por uma pessoa que tem se mostrado, né, de um transtorno exorbitante aí, que redigiu essa nota. Todo mundo já tinha falado que concordava, ficou com isso. Mas para concordar, ninguém leu a nota antes. Ninguém. Deixar bem claro isso, que foi me falado isso para mim, foi passado isso para mim. Preservar a imagem da Câmara, que é minha casa, sempre preservo. E quando eu vou contra alguma coisa que está acontecendo de errado nessa casa, é porque eu preservo a imagem da casa. E sempre vou preservar, querendo que seja a melhor casa legislativa dos municípios nossos, vizinhos, que seja. Eu quero ter orgulho e que o povo tenha orgulho de nossa casa. Então, quando eu defendo alguma coisa que por meu pensamento, por a minha interpretação, possa agredir sim a imagem da casa, eu vou defender isso. Então, ao contrário, eu preservo e tento sim, quando tem algo para sujar a imagem da casa, eu luto para que isso não ocorra, né? Quer dizer... Foi falado aqui também, só dando a resposta, que eu acho que até não tem muito a ver, mas eu acho que eu tenho o direito, como foi falado, de aceitar o depoimento. Ele falou, vê se tem cabimento, um servidor, um assessor dos vereadores, falar isso aqui. Ele falou que eu estava surfando no nome do garotinho, que a gente lutou para conseguir uma cirurgia para ele. Ô, presidente, eu falo assim, a gente tinha que atentar, era isso. O que um servidor fala? Falar que eu estava surfando no nome de um garotinho. Até a doutora está aí, ela não sabe. Esse menino, doutora, com 9 anos de idade, vivia amarrado 24 horas, porque era especial, certo? Não fala, não anda, com toda a sua deficiência ali, e ele não alimenta, ele só alimentava por sonda. E se não amarrasse ele tirava a sonda, tá? E só colocava essa sonda no município de Passos, na Santa Casa. No Itaú não tinha como colocar essa sonda nessa criança. Essa criança ficou amarrada por 9 anos. Amarrado na cama, dormia amarrado. E nós lutamos, esse Zé Ricardo, dessa live, postou e fez alguma coisa, tudo, não interessa se ele tem algumas coisas que ele faz de errado, eu até falei isso numa live, o que você fazer para ajudar o povo, quem precisa, eu sempre vou estar, não só com você, mas com qualquer outro cidadão. Agora, para fazer coisa errada, eu sempre estou fora. E essa criança conseguiu a cirurgia. Nós levamos essa criança até em Belo Horizonte, lutamos. Foi feito bingo aí, fizeram bingo, fez as coisas, e nós lutamos. E se não tivesse sido esta luta, esse menino não tinha operado. Por quê? Ele já tinha 9 anos. Foi nascido e criado aqui, e nunca foi feito nada para ele. Agora, falar que eu surfei no nome desse garotinho, uma pessoa que nunca saiu na rua para pedir um voto. Então, eu acho que quem surfa na loucura de ser um advogado de uma casa legislativa, um assessor jurídico dos vereadores,
é ele, uma pessoa que sequer me cumprimenta nessa casa. Isso há muito tempo, que me esnoba, que não me dá uma resposta, que não conversa comigo. Né? Então, é isso que a gente fica, uma pessoa falar isso, a gente fica muito magoado. Esqueceu. O doutor Fábio falou que eu peguei no pé dele por causa da gratificação. Bom, eu peguei no pé dele porque ele tem o maior salário dessa casa. E é como eu disse, o salário de um advogado daqui, ele paga a folha, o salário anual dele com os benefícios, paga a folha da metade dos vereadores. Metade. Então, e eu falei dele porque vieram me falar alguma coisa disso. Então, eu questionei e comentei um papel de vereança que eu acho que eu tenho direito de fazer. O problema é que aí eu arrumei, né, pessoas aí, essa perseguição aí. Ele falou que estava vendo a live com o Vinícius, tá? Para ver o que eu estava falando de mal na live com o Vinícius. É outra mentira dele. Ele fala de eu falar mentira, não, eu falo as coisas concretas. E eu cheguei até a gravar um pouquinho, eu tenho, se caso até quiser alguma coisa, deles vendo, tá? Sessões minhas. Eu falo que os advogados da Câmara, aqui em horário de serviço, capaz que eles já viram todas as... Eu não lembro o que eu falei em todas as sessões, mas é capaz de eles ter visto todas as sessões minhas nesses quase 8 anos que eu estou aqui. Todas. Para procurar uma vírgula do que eu posso estar fazendo errado. O Vinícius, quando achou, estava tendo aqui uma audiência de alguma coisa, quando ele achou uma coisa lá no computador, ele saiu lá pulando. Parecia um canguru pulando ali, feito doido, de alegria, porque achou uma palavrinha, alguma coisa que eu falei errado. Ele surtou aqui, no dia seguinte, do PAD 3, que teve aqui, se não me engano. Doutor, ele vereador, surtou aqui. Só para agilizar, porque você já saiu fora do contexto já aí do deu, coisa. Mas eles saíram, né? Por isso que eu estou dando direito da palavra, né? Da resposta em si. Como foi aceita a fala deles, eu acho que, como detetor do direito de defesa, eu tenho o direito de falar isso. Quem falou para mim sobre... Já falei. E ele também usou aí que, né, o doutor Fábio, que foi aberto um processo, que a Cláudia abriu um processo contra o vulgo Zé Ricardo da live. Para conhecimento, senhor, fiquei sabendo há poucos dias agora que ela perdeu na justiça, viu? Ela perdeu o processo para ele, para o Iaponã Pérez lá. Ela perdeu esse processo. Parece que o Wallace e a Juliana, ganhou, mas a Cláudia, ela era presidente na época, ela perdeu. Provavelmente a casa deve estar recorrendo para ela, né? Coisa também que eu não sei com que finalidade, o que isso vai trazer de benefício para a comunidade. Só isso. Muito obrigado, senhor. Quero dar oportunidade para o doutor Zé. Quer fazer algum questionamento ao vereador? Eu não tenho um questionamento, é só fazer algumas considerações, já terminando com isso. Em resumo, com as perguntas objetivas, né? Que nós percebemos que com as perguntas objetivas, tem uma servidora da casa, que foi representante teve uma nota de repúdio, ela não sabe o teor, teve uma representação, ela não sabe. Então é isso aí, a gente já vê que houve uma manipulação nesse espaço. Em relação ao doutor Fábio, eu vou perdoar
o nobre colega, porque eu acho que ele está sendo influenciado, né? Eu não estou falando que ele é Maria, vai com as outras, mas pelo calor do momento. Eu vejo que tudo isso foi o Vinícius que causou, né? Dessa celeuma. E eu vou pedir dessa presidência a sensatez de arquivar esse PAD, para a gente parar com isso por aqui, para não judicializar uma coisa dessa. Eu já estou tendo que judicializar a questão do outro PAD, mas para não judicializar isso, quero pedir aqui as minhas desculpas para vocês, para o Fabiano é meu amigo. A gente não tem intenção de tumultuar, não, mas quando a gente vê a pessoa gritando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, realmente a última pergunta, ela tem um fundo de direito. Qual é o fundo de direito? Até eu falei, quando eu fiz a pergunta, eu falei, esquece. É porque no direito, as pessoas só podem ser testemunhas se elas estiverem com suas faculdades mentais em dia. Então, devido ao comportamento, parece uma brincadeira, mas é uma pergunta séria. Eu devia primeiro perguntar, o senhor tem algum problema de saúde mental? Era essa a pergunta primeiro. Mas, e a segunda era, o senhor está medicado hoje? Era essa. Pessoas com depressão, muitas vezes estão fora de órbita, isso acontece muito na justiça, e momentaneamente ela não pode ser testemunha, porque ela está com problemas psiquiátricos. Então, queria pedir desculpas se soou como brincadeira, mas não foi brincadeira, não. Eu deveria ter feito a outra pergunta primeiro. Mas como ele já se ofendeu de cara, eu preferi não fazer. Na outra sessão, eu fiz essa pergunta para ele, se tinha problemas psiquiátricos. Isso não é chacota, pode parecer chacota, mas qualquer advogado que vê uma pessoa com esse comportamento, gritando, não sei o que vai fazer. Tá certo? Eu agradeço essa presidência e agradeço a todos os servidores. Agradeço aí a vereadora Maria Helena, e junto comigo aí nos trabalhos, a advogada Suelen, ao advogado Zé Alcemir e ao vereador Roberto Gonçalves. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos da presente audiência.